E vamos seguindo com a nossa pauta aqui, porque uma pesquisa XP e PESP aponta que a parcela da população que considera o governo do presidente Jair Bolsonaro como ruim ou péssimo subiu de 35% para 40% em janeiro. Já os que acham a gestão ótima ou boa caíram de 38% para 32%. Essa é a primeira vez desde maio em que o número de críticos aumenta e o de apoiadores diminui. É também a primeira vez desde julho que a avaliação negativa supera a positiva. Antes da publicação da pesquisa, Bolsonaro já estava pressionado por conta do fracasso do governo federal em relação ao combate à pandemia e voltou a propagar discursos ideológicos voltados aos seus apoiadores. Na saidinha do Alvorada, o chefe do executivo afirmou que quem decide se um povo vai viver democracia ou ditadura são as Forças Armadas. O presidente também orou, reforçou diferenças entre homens e mulheres e criticou o socialismo. Diogo Schelp. É muito interessante que essa pesquisa indique uma tendência que ocorreu já em maio do ano passado. Maio do ano passado foi justamente quando a gente viu um dos momentos tensos desse governo, que foi aquele momento em que havia protestos contra o STF, contra o Congresso, algumas pessoas inclusive pedindo intervenção militar, protestos estes alguns dos quais o presidente participou, inclusive às vezes andando a cavalo e assim por diante no meio das pessoas. É interessante porque a gente pode ver, não que seja obrigatório ou que inevitável, mas é possível que a gente veja o presidente também reagindo nas próximas semanas de maneira mais agressiva, com ataques, por exemplo, aos moinhos de vento de sempre, a imprensa, o STF e os governadores e assim por diante. Essa pesquisa ela também indica outra coisa interessante, que o presidente tem um apoio muito importante. Esses 30%, um terço do eleitorado, é um apoio importante e não deve ser negligenciado, inclusive porque o presidente Bolsonaro está num momento crítico, vive uma pandemia de coronavírus, não consegue lidar bem com essa pandemia e tem um problema econômico que se avizinha pelo fato de que o auxílio emergencial acabou e não há perspectiva de que vá ser renovado. Então, esse apoio é sim relevante e importante. Por último, essa mesma pesquisa mostra uma coisa interessante, que é o fato de que se as eleições fossem hoje, o presidente perderia as eleições no segundo turno para o ex-juiz Sérgio Moro, ex-ministro da Justiça. O Sérgio Moro talvez sequer seja candidato, mas esse é um dado interessante que deve incomodar muito o presidente. Doutora Tamea Danelon. Bem, eu penso o seguinte, eu penso que os governantes, seja na esfera federal ou estadual, eles não estão ocupando uma posição para serem ou idolatrados, amados, endeusados ou odiados. As pessoas, elas andam muito extremistas, elas se baseiam muito na emoção, na paixão. E tem que ter um pouco mais de serenidade e seriedade para analisar os atos praticados, seja pelo presidente, seja pelo governador, ou seja pelo prefeito da sua cidade. Não é porque você não gosta de algum político que tudo que esse político fizer está a ser parte do pressuposto de que é errado e vice-versa. Se você gosta de outro político, tudo que o político faz, independentemente se é certo ou se é errado, se é bom ou não para a sociedade, você vai bater palmas, Então, as pessoas têm que ver a situação de acordo com os fatos e fazer uma análise mais séria. Ainda que você não goste, se essa pessoa fez algo bom, positivo para a sociedade, tem que elogiar e criticar, mesmo que seja um político que você gosta. É claro que essas pesquisas, elas retratam o momento da sociedade, o que os eleitores, futuros eleitores pensam. Agora, devemos ver também que há uma certa manipulação para que manobre a população para uma posição A ou B. Por exemplo, com esse problema acontecendo em Manaus, a grande parte da imprensa culpou o governo federal. Não estou aqui para defender o presidente da República, nem defender o Ministério da Saúde, quero que seja. Agora, parecia que todos os problemas da falta de cilindro de oxigênio, falta de infraestrutura e logística dos hospitais públicos de Manaus, a culpa era do governo federal. Agora, não foi dito na imprensa das operações de combate à corrupção que tiveram ano passado, a chamada Operação Sangria, operação feita pelo Ministério Público Federal, Polícia Federal e Controladoria Geral da União. Foram deflagradas 3 fases no ano passado.
em junho, em setembro e novembro, onde foram presos ex-secretários de saúde. Foi constatado que cilindros de oxigênio e respiradores foram comprados pelo governo estadual de uma empresa importadora de vinhos. A Polícia Federal pediu a prisão do governador do Amazonas. A Justiça não concedeu. Agora, neste caso específico, independentemente se houvesse um tratamento mais adequado, as pessoas não estivessem no hospital, ou se tivesse já uma vacina sendo aplicada, as pessoas não estariam no hospital de Manaus, independentemente disso, dos motivos que levaram os doentes aos hospitais, o fato é, não tem oxigênio por conta da corrupção e da má gestão. Então, a corrupção mata. E é isso que a sociedade tem que ficar atenta para culpar devidamente os responsáveis por esses problemas. Vai lá, Constantino. Bom, Paulo, eu acho que essa pesquisa aí tem que acender uma luz amarela de alerta para o presidente, né? E ele ver onde é que pode melhorar, para não continuar perdendo apoio e vendo o aumento de rejeição. Eu tenho um palpite, né? Inclusive, quando eu entrevistei o presidente pelo Pingos nos Is essa semana agora passada, eu perguntei exatamente sobre a questão da comunicação. Por que eu digo isso? Porque existe uma guerra de narrativas bem maniqueísta, bem falseada, né, pelos principalmente opositores do governo, e eu acho até interessante a menção ao Cervantes, né, do Diogo, mas o Dom Quixote e o Sancho de la Panza perseguiam de fato moinhos de vento. Se o presidente ataca a mídia, aí é bem concreto, né? Eu acho que nenhuma pessoa que tenha o mínimo de isenção e honestidade pode negar que existe uma perseguição evidente hoje em dia de boa parte da mídia ao governo federal e, em especial, ao presidente Bolsonaro. É o grande partido de oposição, inclusive, do governo hoje é a mídia. Quando a gente olha os editoriais de Estadão, de Globo, de Folha de São Paulo, a gente jura que o Bolsonaro é a pior coisa que aconteceu no país nas últimas décadas, né? Esquecem do governo do PT logo ali, né? E ele é um Hitler incorporado ali. É uma coisa realmente até lamentável de ver, né? Porque é a morte do jornalismo sério no país. Agora, por que a guerra de comunicações é tão importante? Porque a esquerda, e alguns têm mais coragem de confessar aquilo que todo mundo percebe, outros são mais dissimulados, a esquerda olha para a pandemia, por isso são os pandeminions, né, os coronalovers, como uma grande oportunidade. A Jane Fonda, a atriz de extrema esquerda nos Estados Unidos, ela confessou, né, que foi um presente de Deus, e o resultado está aí. Né, conseguiram tirar o Trump. Uma eleição que alguns podem dizer que é suspeita ou não, né, mas para começo de conversa, graças à pandemia, que desgastaram muito o Trump, e a mídia bateu dia sim, dia também, da mesma forma que no Brasil, pintando ele como negacionista, insensível, essas baboseiras todas. Né? Vamos lembrar que, graças à pandemia, autorizaram, em alguns estados, inclusive, contra a Constituição local, né, um voto de dezenas de milhões, um voto maciço por correio, que é óbvio que aumenta risco de fraude. Né? E foi isso que, sem dúvida nenhuma, explica a derrota do Trump. Então, após o resultado nos Estados Unidos, a esquerda brasileira ficou mais ouriçada e empolgada ainda. Então, eles vão tentar explorar ao máximo essa pandemia. Né? Panelaço, Manaus é culpa do presidente. Eles não querem saber da realidade. Só que em política, muitas vezes, é a questão de percepção e não de realidade. Né? Então, a narrativa que esses opositores do governo adotam e que contam com o apoio de boa parte da mídia, isso é óbvio que desgasta o presidente, é óbvio que desgasta o governo. Além disso, as reformas todas ficaram travadas, a gente sabe hoje o verdadeiro culpado, né? O Rodrigo Maia boicotou essa agenda toda e hoje está aí revelando sua verdadeira faceta, né? Acusa o presidente de tudo, igualzinho ao Dória e companhia, e está ao lado do PT, né? O seu candidato para comandar a Câmara, o Baleia Rossi, é um candidato que é apoiado pelo PT e que diz que nós precisamos agora nos unir porque estamos numa encruzilhada contra aqueles que só têm projeto de poder e não de país. Então, o projeto de país dessa turma envolve os petistas. Né? Que projeto de país é esse? A gente tem todo o direito de perguntar. Né? E ele fala também para se livrar de décadas, os últimos anos todos de atraso e tudo, que era justamente o governo do PT. Então, é tudo muito incoerente, mostra que tem alguns que só têm projeto de poder, e eles estão jogando contra o país. Doutora.
Então, só para traçar mais um paralelo sobre a questão caótica de Manaus, só para lembrar, né, os ouvintes e quem está nos assistindo, do estádio que foi construído em Manaus em 2014, na época da Copa. É um estádio Manaus que não tinha o menor sentido ter um estádio daquele porte numa cidade que a população não justificaria esse estádio, e foi comprovado pela Operação Lava Jato que foi superfaturada a obra. O valor de superfaturamento foi de 86 milhões de reais. Então, para analisar os problemas que temos hoje, nós temos que olhar para o passado. A gente não pode esquecer os esquemas de corrupção que tiveram no passado. E esquemas esses que até os dias de hoje nós sofremos as consequências. Além disso, esse não foi só o valor superfaturado, 86 milhões de reais. E devemos lembrar também que as despesas que o estádio tem mensal, elas superam e muito lucro que entra. Então, veja, o próprio Marcelo Odebrecht, que fez colaboração premiada no âmbito da Operação Lava Jato, confessou que houve superfaturamento. Então, veja, se não tivesse sido construído esse estádio, ou se ele não tivesse sido apenas superfaturado, imagina quantos cilindros de oxigênio poderiam ser comprados. Então, tem a má gestão também evidente, tem muitas pessoas que são incompetentes, né? Não é porque é gestor público, servidor público, tem que ser incompetente, mas é a má gestão aliada à corrupção que nos causa essas consequências terríveis.